Queridos, na semana passada falamos sobre a parábola do filho pródigo. Então, na semana passada nós ministramos sobre o filho pródigo. Eu falei que Jesus ele usou muito parábolas para poder transmitir mensagens, trazer mensagens, orientações, direções. E nós começamos na semana passada pelo filho pródigo. Então ali, se você olha no livro de Lucas, há uma sequência de parábolas. Tem a ovelha perdida, a dracma perdida, e aí vem o filho pródigo. Nós começamos de baixo para cima. Então começamos do filho pródigo. Hoje nós vamos ministrar a parábola da dracma perdida. Mas se você na semana passada não veio, não pegou, foi muito impactante, pois analisamos muitas coisas em nossas vidas que precisam ser tocadas, muitas coisas em nossas vidas que precisam ser analisadas, atitudes que devemos tomar em nossas vidas para vermos mudanças. Então, se você não pegou acesso ao nosso Facebook, por enquanto é Facebook, em breve começaremos a transmitir, se Deus quiser, pelo YouTube, em nome de Jesus. Então estamos aí preparando toda essa estrutura, se Deus quiser, esteja em oração. Então, por enquanto é pelo Facebook. Você consegue essa bola de neve Foz, consegue ter acesso lá à mensagem da semana passada. E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre a parábola que Jesus trouxe e que pode sim nos trazer também muitos ensinamentos. Então, por mais que essa parábola que nós vamos ler, ela está direcionada e fala sobre as pessoas que estão perdidas, que precisam do Senhor Jesus se arrependerem, para serem salvas, elas precisam se arrepender, receber Jesus como o Senhor das suas vidas. Essa palavra, essa parábola não se aplica somente a isso, porque a palavra de Deus é tão poderosa, é tão rica e tão viva, que nós podemos trazer ela traz tantos ensinamentos que pode nos ajudar demais. Então Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante, diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Até aqui. Então aqui o Senhor Jesus Cristo traz uma lição maravilhosa, Ele traz uma parábola incrível. E como eu disse, eu consigo ver aqui muitas lições para as nossas vidas, lições que podem trazer um despertar, lições que podem trazer orientações. Então aqui o Senhor Jesus, Ele vem trazendo uma parábola, e a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda grega que possuía aproximadamente o mesmo valor de um denário romano. Então a dracma perdida, ela tinha aproximadamente esse mesmo valor de um denário romano. Um denário romano é um pagamento de um dia de trabalho. Então era a forma que eles faziam. A pessoa trabalhava e aquele dia ela recebia aquele valor daquele dia de trabalho. E aqui nós vemos que a parábola, o Senhor Jesus fala que uma mulher tendo 10 dracmas, se perder uma, ela começa a ter atitudes que eu e você precisamos olhar para as nossas vidas e ver como que nós estamos lidando. Então, se nós olharmos aqui, a parábola traz uma lição de alguém que tinha algo valioso, alguém que tinha algo importante na sua vida, e ao perder um de 10, ela naquele momento começa a se mover de todas as maneiras para poder encontrar aquilo que ela havia perdido. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse momento, que nós podemos trazer lições para as nossas vidas hoje, é: eu e você devemos aprender a cuidar do que Deus tem confiado às nossas vidas. Porque, vamos pensar, a nossa vida, a sua vida, ela é importante, sim ou não? Sim. Se você ainda não sabe o valor que é a tua vida, hoje você vai saber em nome de Jesus.
Para quem é casado, o casamento é importante, sim ou não? Sim. A nossa saúde é importante? Sim. Não é para mandar baconzitos o dia inteiro para dentro para entupir as veias do negócio. Tem que cuidar bem, tem que tratar bacana. Não é se entupindo de refrigerante que vai ficar bacana. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que cuidar da saúde. Saúde é importante? É. Relacionamento pai e filho, filho e pai é importante? Sim. Relacionamento, vamos ver, pastor, ovelha, ovelha, pastor é importante? Sim. Então, se nós olharmos todas as áreas das nossas vidas, são importantes? Sim. O seu trabalho, meu trabalho, nosso trabalho é importante? É. Então, tudo que nós temos nas nossas vidas, nós podemos ver que é importante. Então, se nós olharmos aqui, essa pessoa acabou perdendo algo que para ela era importante. Agora, como que chegou no ponto de perder? E isso hoje me faz refletir como muitos não acabam tendo o cuidado que deveriam ter, ou a atenção que deveriam ter, e eles estão perdendo coisas que Deus lançou em suas mãos. Quantas pessoas, por não terem o cuidado daquilo que receberam de Deus em suas vidas, não estão realmente vivendo algo poderoso e sobrenatural. Na verdade, eles estão perdendo. E essa orientação, se nós olharmos, essa orientação do cuidado do que Deus tem entregue nas nossas vidas, não é de agora. Na verdade, desde o início, Deus já pede para o homem ter o cuidado com aquilo a qual Deus estava colocando nas mãos dele. Então, se nós olharmos Gênesis capítulo 2, versículo 15, olha só o que a palavra fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa palavra guardar fala realmente disso, de cuidar, fala de guardar. Então aqui, se nós olharmos, Deus colocou tantas coisas em nossas vidas, e nós devemos perceber hoje como que nós estamos cuidando daquilo que o Senhor entregou para cada um de nós. Como que nós estamos lidando com cada área das nossas vidas. É triste de vermos, por exemplo, quantos casais que poderiam estar vivendo algo completamente diferente, mas por falta de comunicação, tempo de comunhão, tempo de conversa, gente, é assustador, quando você vai, por exemplo, num restaurante, ou lanchonete, ou restaurante, os casais estão na frente, eles não olham mais no olho da pessoa, eles olham para o celular. Então quando você encontra, muitas vezes a galera está lá, não tem diálogo, não tem conversa. As pessoas, por causa de smartphone, dessa tecnologia, que é bênção quando você sabe usar, por causa disso, eles não conseguem mais se relacionar com o seu próprio cônjuge, não conseguem mais olhar no olho, não conseguem mais ter conversa. Eu sei porque toda vez que eu saio com a pastora, nós vamos no lugar, eu sempre olho ao redor e vejo mesas e mais mesas, pessoas penduradas nesse negócio. Aí eu reparo os casais, não tem diálogo, não tem conversa. E se não tem diálogo, como é que fica? Como é que gera? E isso não é uma coisa somente ali, porque os antigos vão dizer, tinha um ditado que era mais ou menos assim, como é que era? O costume da casa leva, o costume da casa leva à praça. Então o costume da casa leva à praça. Então o que eu vejo na praça é o costume da casa. Aí você já consegue entender como é que é tudo. Então a maioria dos casais estão assim, não conseguem mais planejar junto, não conseguem mais ter intimidade, pessoas que não conseguem mais se relacionar. Por quê? Porque não estão cuidando do que deveriam cuidar. Meu irmão, você que é casado, você tem a missão de cuidar do seu cônjuge, do seu casamento, você tem a missão de ter isso. Você que não é casado, já vai pegando a dica, você vai ter que cuidar. Não é casar para deixar alguém lá
largado, você casa com propósito, você casa com algo sobre a tua vida. Por exemplo, amanhã dia 3, vão fazer 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos de casado. Não é muito, mas é muito. Não é muito, mas é muito. São 16 anos. Eu tenho mais tempo de vida junto com a pastora do que solteiro. Que junto nós estamos há 21 anos. Então eu conheci ela com 19. Então aí você vê quanto tempo nós estamos juntos. Agora, foram momentos fáceis? Claro que não. Tiveram momentos difíceis, momentos de grande desafio, mas foi, nós nos abrimos para Deus mover, mas nós aprendemos a cuidar do nosso casamento. Então, quantos casais que infelizmente não cuidam do seu casamento, quantos solteiros que infelizmente por não cuidarem da sua vida sentimental, infelizmente estão perdendo a alegria. Pessoas que tentam ali encontrar alguém para talvez gerar algo, construir algo, mas tenta gerar nos padrões errados, da maneira errada. Isso acaba trazendo destruição, isso acaba ferindo a alma, os sentimentos, as emoções, elas ficam destruídas, ficam sem orientação. Aí por encontrarem pessoas que muitas vezes de repente as machucam, elas colocam todo mundo no pacote e falam: não dá, nunca mais para minha vida vai ser algo bom. Não, é porque na verdade você talvez não está cuidando como deveria cuidar, segundo a palavra fala, sobre a tua vida sentimental, sobre o teu coração, sobre o teu corpo, sobre os teus sentimentos. Você e eu, nós precisamos todos os dias cuidar das nossas vidas, daquilo que o Senhor tem entregue a cada um de nós. E quantas pessoas, por exemplo, podemos falar várias coisas, mas só mais uma. Quantas pessoas, por exemplo, por não cuidarem das finanças, hoje estão colhendo coisas tão destruidoras em suas vidas, coisas destruidoras, coisas horríveis, por não cuidarem. Gente, a administração precisa fazer parte da vida do crente, saber administrar, saber cuidar daquilo que nem nosso é. Se o nosso corpo, nós nem somos dono, imagina o resto. Então Deus vai olhar um dia para mim e para você, Ele vai vir com aquele olhar constrangedor. E aí? Tudo bem? Você não cuidou como deveria cuidar daquilo que eu te dei, né? Você quis fazer tudo do seu jeito, né? Eu deixei tudo escrito e você decidiu fazer do seu jeito, porque você achou que era o cara. Como que você cuidou da área financeira que eu estava abençoando você? Eu conheci e ainda conheço pessoas que Deus abençoou financeiramente, mas por má administração perderam tudo. E não adianta a gente depois querer falar para Deus: pô, Deus, está de marcação comigo. Não, eu estou querendo te abençoar, mas você não administra aquilo que eu estou dando. E nós muitas vezes, por não cuidarmos, nós passamos por situações assim. O que falarmos da nossa saúde, o que falarmos do nosso devocional, são áreas das nossas vidas que nós podemos falar. Relacionamento pai e filho, filho e pai. Por exemplo, ali no cantinho, eu estava ali, peguei a cartinha do Davi. Cartinha de Davi que a professora no culto falou para ele: escreva aí. As professoras do Ministério Infantil têm a graça de poder orientar. E aqui, deixa eu dar um toque. Quem tem filho aqui, só vou te dar um toque. O Ministério Infantil, não é lá que o seu filho vai ser educado. O seu filho é educado em casa. Em casa. Lá as professoras vão lançar uma semente da palavra, que nós esperamos que vocês como pai também durante a semana possam cultivar isso em nome de Jesus. Porque senão ele vai ouvir só de Jesus 2 horas na semana, que é na quinta, se vier,
ou no domingo? E se vier só no domingo, é só uma hora que vai vir de Jesus. Aí a pergunta que fica é: o que os nossos filhos escutam e ouvem o resto da semana? Aí o que impregna mais nele? É só fazer as contas. Se ouve cada dia mais um monte de coisa, e uma horinha, e olha que não dá nem uma hora, dá alguns minutos da ministração, imagina o que está cheio essa criança. Então, pais, nós temos a missão de cuidar dos nossos filhos. Nós temos a missão de orientar. Peguei a cartinha dele, ele escrevendo ali. Fala, quando você ouviu não? Fui querer ver televisão, meu pai falou não. Está escrito ali. Ele falou assim que era o dia dele. Era o meu dia. Hoje não. Hoje ele chegou para mim no almoço, almoçamos a milhão. Falou, pai, jogar um videogame? Falei, dá tempo, bora, mas 10 minutinhos. Ele falou, não, você vai só me ver, eu vou jogar. Eu falei, mano, como assim? Como assim? Não, me filma aí. Falei, como assim filma você? Quer fazer um canal teu aí, você aí jogando? Alguma coisa? Não, pai, para. Só assiste aí. Aí ele tem uma mania, que eu até gravei hoje e eu postei. Ele fala, what's man? Eu falo, que é isso? Onde você tirou isso? What's man? Tipo assim, o que, cara? Tipo mais ou menos isso. What's man? Eu falei, eu vou gravar você, eu vou fazer um vídeo. E gravei e fiz o vídeo. Ele lança umas pérolas, só que essas coisas conectam. Por exemplo, quem é das antigas aqui, nós fazíamos o que antigamente para poder interagir, né, com os pais, com a galera que tinha. Rodava peão, soltava pipa. Meu irmão, quase não vejo pipa na minha vida. O pipa que eu vejo ainda acho que é celular flutuando, a galera fingindo que é alguma coisa, não tem. Aí eu falei, cara, eu preciso conectar com os meus filhos, não estou conectando com eles. O que eu posso conectar com eles? Aí eu vejo que eles ficam jogando um joguinho e conectado um com o outro jogando junto. Falei, aí, faz um login pro papai que eu vou entrar nesse negócio. Mano, da hora. A Bia, pai, o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, por jogar um jogo com você? Então com o seu pai vivo não vale de nada. O que vale é teu pai jogando. Eu falei, Jesus amado. Ai, pai, joga. Aí nós conectamos no nosso tempo. Quando dá, a gente faz. Mas por quê? Não posso deixar os meus filhos soltos. Não posso deixar os meus filhos de qualquer maneira. Então até dos nossos filhos nós devemos cuidar. Pais, tenham essa missão de cuidar dos filhos. Veja o que ele assiste, veja o que ele está, veja o que comenta. Vejam tudo, é importantíssimo. Porque nós seremos cobrados pelo Senhor daquilo que Ele tem entregue nas nossas vidas. Então tudo nós iremos prestar contas perante Deus. Então aqui essa mulher, ela perde algo. Então aqui nós vemos o cuidado que nós devemos ter com as nossas vidas para não perdermos nada em nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Então que em nome do Senhor Jesus, cada área das nossas vidas venha a ser completamente cuidada, buscando do alto direção para vivermos tudo de forma poderosa e sobrenatural. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Só que essa parábola fala que ela perdeu, e nessa que ela perdeu, ela fez algo. E nós podemos perceber que ela perdeu aquela dracma, mas ela teve uma atitude. E a atitude que ela teve está em Lucas 15, 8, que ela diz assim, que na hora que ela perdeu, o texto fala, não acende a candeia, tipo assim, ela não vai acender algo para poder procurar. Então aqui o texto nos mostra que ela acendeu ou acenderia uma candeia. Candeia fala de luz. Luz fala de iluminar a escuridão para encontrar algo. Então se nós observarmos aqui, muitos estão tentando encontrar em tantas coisas e pessoas essa luz que possa iluminar a escuridão, mas infelizmente não conseguiram encontrar e não conseguem. Sabe por quê? Porque a verdadeira luz que pode trazer mudança, transformação e nos orientar nas nossas vidas, essa luz tem um nome, o Senhor Jesus. Então aqui a luz fala do Senhor Jesus. O Senhor Jesus iluminando as nossas vidas, trazendo direção para as nossas vidas. Quantas pessoas hoje, nós sabemos que elas estão tentando encontrar um sentido de viver,
elas estão tentando encontrar o propósito da sua vida, estão tentando encontrar direções, estão tentando encontrar orientação. Então elas andam, mas se você perguntar para muitos, qual é o teu propósito de vida, qual é o teu sonho, o que você pensa, o que vai, você não vê. Pais, eu vou dar um toque para vocês que deixam as crianças no Ministério Infantil. Muitas professoras vêm falar com a gente, algumas na verdade, vêm falar com a gente, que quando as professoras perguntam o que você sonha, o que você pensa, tem criança que não sabe. Então, pais, nós temos a missão de gerar neles sonhos, gerar neles propósito, começar a orientar, direcionar. Você vai ser uma bênção, você vai ser alguém inteligente, você vai ser alguém sábio, você vai fazer a diferença na sociedade, você não vai ser alguém jogado ao canto, você não vai ser alguém marcado com palavras que me rasgaram, você será alguém abençoado, vai fazer a diferença de uma forma poderosa e sobrenatural. Então você vê que tem pessoas hoje que elas estão muitas vezes assim, elas estão sem rumo, elas estão sem direção, elas não conseguem chegar, elas estão no meio da escuridão, caminhando, tentando encontrar. E sabe o que é difícil? Quando você anda no meio do escuro, você não tem orientação nenhuma, você não sabe para onde você vai. Você não sabe para onde você vai. Eu estou indo, para onde? Não sei, tentando encontrar algo. Só que Jesus, ele fala, João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, repete comigo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então você vê aqui o Senhor Jesus falando algo poderoso. Ei, vocês precisam ter isso no coração, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida tocando a sua vida. Então nós precisamos que Jesus nos oriente, nos direcione a cada dia através da sua palavra. Então se você está encontrando no meio do seu casamento que você talvez está perdendo, ou áreas da sua vida que estão perdidas, sabe quem vai poder iluminar e te ajudar e te orientar? Essa pessoa é o Senhor Jesus. É Ele quem vem com a luz sobrenatural, divina e celestial, tocando cada área das nossas vidas e trazendo direção, orientação, mudança de uma forma poderosa e sobrenatural. Ele falou, quem me segue não andará em trevas. Ou seja, se você seguir o Senhor Jesus, aonde a escuridão vai tentar te pegar, Ele fala, não, aqui não, aqui tem alguém iluminado pela luz da vida, aqui tem alguém que aquele que era, que é e que há de vir, está cuidando dessa vida, está acompanhando, direcionando e iluminando o caminho dela. Você vê que essa palavra, quem me segue, essa palavra segue, significa acompanhá-lo, significa juntar-se a alguém como seu discípulo. Então, quem me segue, me acompanha. Quem me segue, vira meu discípulo. Ajunta alguém como um discípulo. E um discípulo é alguém que agora recebe orientações para a sua vida do seu mestre e segue não mais a vontade dele, mas sim a vontade do seu mestre. Ele recebe as lições, ele recebe as ministrações, e ele agora precisa ouvir essas direções do seu mestre e aplicá-las na sua vida. Então, se queremos ver transformação, mudança, ou encontrar o que está perdido, ou buscar uma restauração, nós devemos aprender a seguir as direções do Senhor Jesus. E hoje, amada igreja, sabe o que eu acho mais interessante? Hoje, na verdade, hoje em nossos dias, pega essa frase, se quiser pode escrever, marca a gente lá que a gente replica depois. Hoje não falta pregação, o que falta é aplicação da pregação. Não falta pregação. Vamos parar e pensar. Hoje nós temos acesso à internet de um jeito que é muito forte. Antigamente, a galera mais old school,
Galera aí dos anos 2000 para baixo, que já era convertido, nós não tínhamos acesso aos recursos que nós temos hoje. Por exemplo, quando eu comecei ali a entender sobre igreja, não tinha tantos recursos que é onde eu vejo hoje. Não tinha tantas pregações na internet. Gente, antigamente, presta atenção, você ficava sabendo de um louvor que estourou em um lugar depois de muito tempo. Se alguém viajou para aquele lugar, ou aquele cara que estava lá naquele lado veio para cá para poder ministrar, e a coisa aconteceu. Hoje não, hoje você põe na internet, todo mundo em um clique, blum, o negócio vai, propaga de um jeito que você nem imagina. Antigamente não era assim. Antigamente, meu irmão, você não tinha os recursos que você tem hoje. Tem aplicativo de tudo que você possa imaginar. Tem aplicativo de tudo que estuda, de tudo, para poder ajudar o crente a ser um crente melhor e caminhar segundo a palavra. Só que o crente, infelizmente, parece que não pega aquilo que está sendo ministrado e vive. Então hoje não falta pregação, o que falta é a aplicação da pregação. Falta as pessoas estão na igreja, se dizem cristãos, ouvirem as pregações e viverem as pregações. Então não é só estar na igreja, não é só falar que eu sou crente, que eu sou cristão. Para ser discípulo de Jesus, aquele que ama Ele, é aquele que guarda as palavras dEle, é aquele que obedece à direção dEle, é aquele que caminha segundo a orientação dEle. E quando nós caminhamos segundo a orientação do Senhor, nós sabemos que a luz dEle começa a vir em meio à escuridão que nós estamos passando. Ele começa a trazer luz e direção para as nossas vidas. Então, amada igreja, não podemos nos tornar uma geração que só recebe e não aplica, que possamos nos tornar uma geração que recebe, vive, aplica, transborda, transmite e impacta de uma forma poderosa e sobrenatural. Uma geração que reflete o caráter de Jesus, um casamento que reflete Jesus, pais e filhos que refletem Jesus, uma igreja que reflete Jesus. Então um casamento está perdido, o sentimental está abalado, o financeiro está em ruína, a sua vida está sem sentido. Talvez hoje chegou o dia de aprendermos a ouvir e a obedecer Jesus e falar: chega, eu não vou ser apenas um crente de ouvir, apenas ouvir, eu vou ouvir e vou viver o que a palavra de Deus fala, porque eu quero a luz de Jesus iluminando a minha vida, eu quero a luz de Jesus iluminando a minha casa, eu quero a luz de Jesus iluminando o meu casamento, eu quero ver mudança na minha área financeira, eu quero ver mudança na minha vida espiritual, eu quero ver mudança na minha vida sentimental, eu quero ver mudança por completo na minha vida, porque eu quero viver tudo o que Ele tem para mim. Se você quer, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Então você vê que ela acende essa luz, e o próximo passo que ela dá, o texto fala que ela começa a varrer a casa. Varrer aqui para nós também podemos falar de limpeza. Podemos falar de limpeza nas nossas vidas. Então isso nos mostra a importância na nossa vida e na nossa caminhada de não permitirmos a sujeira de forma alguma se alojar em nossas vidas. Sujeira aqui, nós podemos dizer que é tudo aquilo que não agrada a Deus, pecado, impurezas, coisas que podem e vão nos atrapalhar na caminhada com o Senhor. Então, quando ela olha aquilo que estava perdido, além de acender a luz, ela agora começa a varrer. Agora a pergunta que fica é: teve que varrer por quê? Porque estava... Obrigado, Fê, segura para mim, pode pôr na cadeira ali. Obrigado, valeu, guerreiro. Esqueci de novo a toalhinha pentecostal. Se ela teve que varrer, é porque tinha sujeira.
Porque se você perde algo na sua casa que já está arrumada e limpa, você vai varrer de novo a casa limpa? Não tem sentido. Só se o tic-tac bateu diferente aí dentro. Tá diferentão. Começa a varrer. Então isso aqui nos mostra a importância de não permitirmos a sujeira em nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha só o que esse texto fala. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então você vê que ele fala coisas tão interessantes. Ele fala, portanto, despojando-vos de retirar, remover de toda a impureza e acúmulo de maldade. Eu não sei se você já teve alguma experiência. Por exemplo, vamos falar talvez uma ilustração para a gente poder entender. Quem aqui já foi pegar, por exemplo, uma panela, alguma louça que alguém falou que lavou e na hora que você foi usar, você falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Quem já passou por isso? Você foi pegar e falou assim, cadê? Você lavou? Lavei. Jesus me ajuda. Vamos no oculista amanhã. Alguma coisa está errada. Está fora. Você pega aquilo que você dizia que estava limpo, mas não está. Por quê? Disseram que lavaram tudo, mas algo grudou. Ou a pessoa de repente não percebeu que aquilo ficou. Por exemplo, nós temos um liquidificador, que é aquele copo de vidro, que é bem difícil. Uma vez quebraram ele, fizeram a missão de comprar para mim outro. Obrigado, acharam. Era o último, né? Conseguiram achar, obrigado, glórias. Mas aquele, ele é duro. E ele fica um acúmulo no meio, entre o copo e a parte de baixo, naquele vãozinho onde a esponja não entra. E eu tentando abrir aquele negócio, que eu vi aquela coisa em volta, eu falei, cara, como é que isso aqui ficou aqui? Tudo estava limpo, mas havia uma área que não estava, e eu queria a todo custo abrir aquele negócio. Eu falei, não, mano, você não nasceu aqui, você vai sair daqui, cara. Até que eu consegui abrir aquele negócio, eu consegui limpar. Então poderia, ou aparentemente parecia estar limpo, mas haviam áreas que não estavam. E isso é o que Tiago está falando, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Tem coisa muitas vezes na minha e na sua vida que nós estamos até permitindo. Uma área está limpa, uma área está bacana, mas tem outra que a gente vai, isso aqui de boa, daqui vai. Isso vai acumulando a tal ponto que começa a atrapalhar a nossa vida com o Senhor. Isso começa a trazer destruição. Então aqui fala para nós, eu não vou deixar nenhum acúmulo, nenhuma impureza, não vou deixar nenhuma sujeira, porque eu quero ver a minha vida completamente transformada. Eu não vou ter nada no meu casamento debaixo do tapete, eu não vou ter nada na minha vida com espiritual, ministerial, escondido debaixo do tapete, nada. Eu vou limpar tudo, porque eu quero viver a plenitude de Deus na minha vida. Eu não quero ter nada escondido, eu não quero ter nada de qualquer maneira jogado e largado, não. Eu quero que a presença e a unção do Senhor flua de forma poderosa e sobrenatural. Outro dia quando deu aquelas pancadas de chuva no verão, entrou água em casa. Mano, esse ano foi o ano da prova, parceiro. Esse ano foi o ano que Cassiane fez parte da minha vida. Deus vai à frente e abrindo o caminho. Foi desse jeito. Estamos lá, chegamos em casa, minha sogra estava já com o rodo puxando a água assim, vindo lá do fundo. Aí a parte boa é que do jeito que entrava no fundo, abria da sala, já empurrava para a sala e já ia para fora. Então era mais fácil. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo com esse negócio que não está indo a água? Antes estava indo, agora não está. Aí fomos descobrir. Chamamos os caras, falamos, tem que achar esse negócio. Não quero mais ficar varrendo, puxando o rodo aqui dentro de casa. O negócio não é para isso. Uma coisa está errada.
até que nós vimos, havia algo obstruindo a água. E se nós olharmos, isso traz uma ilustração tão maravilhosa, porque existem coisas que vão acumulando a tal ponto que impedem as águas de fluir nas nossas vidas. Deus quer derramar, mas aquilo já está tão impregnado ao ponto que não consegue mais sair, não consegue mais ir, não teve limpeza. Por exemplo, aqui nesse prédio, tem uns canos lá embaixo no estacionamento, que eu falei para o cara poder utilizar, que era para o esgoto. Ele falou, não tem como. Eu falei, por que não? Ele falou, está vendo aqui? Ele abriu um pedaço, está todo cheio de gordura, que nunca limparam. Então não adianta nada, virou pedra. Você tem que fazer outra coisa agora para a água poder ir embora. Eu falei, interessante, já é uma pregação. Aquilo que não é limpo, não tem o liberar. Quando a gente deixa a coisa acumular, não, mas de boa, nada a ver. Ah, pastor, nada a ver, para. Dias modernos, Deus de boa, para. Essas coisas, você acha que não vai fluir? Coisinha boba. Deus atualizou. Aonde? Aonde que atualizou? Então nós precisamos olhar para as nossas vidas e vermos isso agora. Além dela varrer, o texto me fala que ela procura diligentemente até encontrá-la. Então ela vai diligentemente. Ser diligente é alguém que tem zelo, cuidado, é alguém que é ativo, é alguém aplicado, é alguém atento, é alguém pronto. Então nós devemos olhar para as nossas vidas e percebermos se em todas as áreas estão agindo dessa maneira. Será que em todas as áreas nós estamos assim, com zelo, com cuidado, ativos, aplicados? Será que nós estamos dessa maneira? Ou será que nós já desistimos? Ou será que nós já paramos? Ou será que nós já abandonamos? Nós não podemos de forma alguma ser assim, pessoas que param no meio do caminho. Senhor Jesus fala um texto que o dia que eu li, eu falei, o que ele quer dizer? Aí eu entendi, falei, cara, isso aqui é muito forte. Ele fala daquele momento do juiz iníquo, que é uma mulher que está querendo que a sua causa seja resolvida, mas o que me chama a atenção, isso aqui fica uma outra pregação, fala de nós sermos persistentes na oração, de você não parar até a coisa acontecer e tal, beleza, vamos continuar orando para que a vontade de Deus seja feita, beleza. Mas no final do texto ele fala uma frase, que é uma frase forte. Ele fala assim, Lucas 18:8, a parte B: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está falando o seguinte, ei galera, vai chegar um dia que eu vou voltar. Nós sabemos que a palavra fala que Jesus vai voltar. Vai ter o arrebatamento da igreja, aquilo que nós queremos, o arrebatamento da igreja. Depois terão, os 3 anos e meio de paz, entre aspas, depois 3 anos e meio de tribulação, pau torando, o anticristo e por aí vai. Tá, no Mergulhando a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não foi possível segunda-feira agora, mas a gente vai trocar ideia depois como é que vai ser. E depois ele vai vir um milênio, Jesus volta, vai ter um milênio. Só que o que ele está falando? Ele fala assim, quando eu voltar, quando o Filho do Homem voltar, porventura ele vai encontrar fé? Sabe o que isso significa? Jesus quer saber se independente das situações que nós passamos hoje, nós permaneceremos na fé até o fim. Quando ele fala, se o Filho do Homem voltar, porventura, vai ter fé na terra, ele quer saber o seguinte, o que ele fala de fé? De nós que cremos nele. O que ele quer falar? Porventura, quando eu chegar, vocês permanecerão firmes até o fim, ou vão desistir no meio do caminho? Então ser diligente, a pessoa que vai diligentemente até encontrar, é alguém que não para, é alguém que está ativo, é alguém que está pronto, é alguém que olha e fala, cara, eu sei que está pancada, eu sei que está difícil, eu sei que está apertado, mas uma coisa eu sei, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Amada igreja, não se dê por vencido, não se dê por vencido, creia que Deus pode agir da maneira que você menos imagina, é o impossível de Deus vindo sobre mim, sobre você. Então eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha iluminar cada parte que está escura, que o Senhor venha restaurar cada parte que foi
perdida, que Ele venha fazer você agora hoje ter uma mudança, e que eu e você possamos ter um posicionamento de mudança, de atitude, de homem, de mulher, que verá a presença, a unção e o poder do Senhor. Senhor, se o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar um grupo que permanece firme na fé, ainda que a lágrima escorra, ainda que esteja doendo, nós sabemos, é pela fé que nós permaneceremos no Deus que vai mover nas nossas vidas de uma forma poderosa e sobrenatural. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. Hebreus capítulo 3, versículo 14, olha só que texto maravilhoso. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim. Eu amo essa frase. Guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então ele fala do que? Nos tornamos participantes de Cristo, se de fato, está falando o quê? Eu me torno participante de Cristo, se de fato guardamos firme até o quando que é o fim? Quando que é o fim? Pode ser o último respirar, ou a chupada da glória, mais conhecido como arrebatamento. Até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Então ele fala de pessoas que permaneceram, eu amo essa frase, até o fim. Eu já vivi muita coisa em Deus, mas ainda não vejo que é o fim. Então eu preciso permanecer firme até o fim. Já vi muitos milagres, já vi muitas coisas o Senhor operar, já vi curas extraordinárias, já vi coisas assim, milagres que nós falamos assim, que são criativos, de coisas que não existiam a existir, de coisas que a medicina não tinha como e reverteu, de coisas que já vi, eu estava ali, eu vi, tem coisa documentada, eu vi. Só que não adianta nada eu falar que eu vi e vivi se eu desistir. O que vai adiantar? O que vai adiantar? Desistir. E aí, mano? Desistiu? É até o fim. É até o fim. É até o fim. Não é pela metade. Quem aqui já foi em alguma livraria procurar um livro de alguém que parou no meio do caminho? Você já foi? Tudo bem, amigo, eu queria o exemplar do cara que desistiu da vida. Me inspira demais. Pessoas que param no meio do caminho. Nossa, é demais, cara, é top demais. Muito bacana. Pessoas que já começaram e pararam. Pessoas que, nossa, não, que largaram tudo. Não, eu gosto disso, isso me inspira, cara. Eu gosto de ver pessoas que derrotaram e foi derrotado e aceita a derrota. Eu gosto disso. Ninguém quer isso. O que impacta a gente são aqueles casos que a pessoa, mesmo quando teve o baque, ela não parou. Mesmo quando foi perrengue, foi treta, ela não desistiu. Por quê? Porque ela sabia o Deus que ia mover na vida dela. Estava caminhando não na vontade dela, mas na vontade do Senhor. E um discípulo não é aquele que caminha baseado no que acha e Deus me entende, mas é aquele que se abre para fazer a vontade dele e caminhar segundo a palavra dele. Então eu posso fazer hoje o que eu quiser, todo mundo pode fazer o que quiser, só que a pergunta é: Deus aprova aquilo que eu faço? Então caminhar por fé até o fim é mesmo diante dos momentos onde a minha vontade grita, eu vou ter que falar não para ela e fazer a vontade dele. Hoje é muito fácil o discurso, Deus me entende, Ele tem que me entender. Vocês viram como inverteram? Agora não é mais a criatura buscando saber o que o Criador tem e viver a vontade dele. Não, agora é Deus que é o Criador, tem que entender a minha vida que Ele me fez. Muda tudo, inverte tudo. Então isso não pode acontecer. Então homens e mulheres que guardam firme até o fim a confiança que desde o princípio tiveram. Então meu irmão, eu falo para você hoje, nessa noite, permaneça firme até o fim. Essa mulher permaneceu e encontrou o que havia perdido.
O texto fala que ela encontrou o que havia perdido. A parábola fala disso, que ela encontrou o que ela havia perdido. Ela reuniu as pessoas que estavam ali. Você vê que o texto fala bem da mulher, né? Ai, amiga, encontrei geral. Reúne as amigas. Encontrei aquilo que eu havia perdido. Ela compartilha o que havia acontecido. Ela comenta agora o que havia acontecido. Ela compartilha o que havia rolado. Sabe o que isso me mostra? Uma lição tão maravilhosa. Hoje você está passando por situações delicadas que não entende, mas amanhã será o dia de compartilhar o milagre que Deus operará na sua vida. Então hoje você fala daquilo que você está passando, que você perdeu, que foi difícil, mas amanhã, como nessa parábola, ela reúne, ela fala: aonde havia dor, o meu Deus trouxe cura, aonde havia destruição, meu Deus trouxe restauração, aonde havia perdição, o Senhor trouxe vida, Ele trouxe luz, Ele trouxe mudança. Então na área que você está apanhando hoje, na área que você está sofrendo hoje, é a área que Deus vai te usar para você trazer cura, para trazer transformação, para trazer mudança, para trazer libertação, porque Ele é um Deus que trabalha de uma maneira que nós jamais poderíamos imaginar. Então a minha, a sua missão é crermos nesse Deus e sermos uma geração, ainda que a lágrima escorra, ainda que amanhã, meu irmão, a gente olha e fala: Deus, como será o amanhã? Amanhã o impacto vem sobre todos aqueles que estão à sua volta, porque eles verão o poder do Senhor que operou na sua vida, eles também verão que o Senhor moverá na vida deles, eles sabem, você vai ser uma testemunha viva. Então hoje está difícil, mas Ele fala para você: não é tempo de você desistir, não é tempo de você largar, não é tempo de você abandonar, é tempo de você permanecer até o fim, porque o Senhor moverá o impossível na sua vida. Dê uma salva de palmas a Ele mais uma vez.